Os olhares daquela janela eram sonhos, sonhos que adormeciam e acordavam entre o eram e o são. O era que foi, num sonho que viria. Entre o era que era, não sou o que era, mas serei sempre o que fui num amanhã de ser. Era Natal. Era Natal. A azáfama alegre instalava-se na sua casa. Sabia que para a sua mãe, sempre com um sorriso no rosto angelical, significava uma semana com mais trabalho. O coração da menina palpitava de satisfação e mantinha a postura de ajudante verdadeiramente cooperante. Era a semana em que se preparavam as massas para os doces. Uma mesa recheada com as mais variadas iguarias e o amor especial da sua mãe. Sonhos aconchegados em canela mágica e exótica. Rabanadas, filhoses, azevias, pudins, bolos caseiros, o bacalhau demolhado, os alguidares com batatas prontas para cozer e fritar, legumes, os petiscos especiais para a criançada. Ela e a mãe também preparavam as camas dos convivas que estavam prestes a chegar. Era Natal, verdadeiro amor, a verdade da simplicidade, sem fingimento. Vivia-se o verdadeiro momento. Na véspera, emoção redobrada, triplicada, eternizada. O sol, embora mais tímido naquela altura do ano, naquele dia parecia ordenar que as horas parassem, permanecendo bem acordado e luminoso. A Petis desejava que o dia avançasse, mas sentia simultaneamente o carinho daquele sol brincalhão que enchia o seu coração com uma imensurável satisfação. A mãe atarefada e ela tentava ajudar. Os seus sorrisos sempre cúmplices, amigos perfeitos. Logo o sol nascia, a varanda passava a ser o trajeto principal da menina. Entrava na sala, atravessava a varanda, contemplava a estrada de Alcatrão, naquela época ainda com poucos automóveis e com acesso direto à casa por uma estrada de terra, e pensava, estão quase a chegar. Por vezes a mãe, o pai ou o irmão diziam, já aí vêm, e ela voava para a varanda. O coração parecia querer sair pelo peito, mas ela saltava de satisfação. Por vezes eles estavam apenas a brincar com a pequenota, antecipando a chegada tão desejada. O momento chegava. Contemplativa, avistava o Volkswagen amarelo na estrada, ainda distante e repentinamente encoberto pela montanha. Vem aí o teu Zé! Gritava, também propositadamente, pois sabia que lançava a dúvida. Qual dos tios? Os seus dois tios paternos eram tratados por Zé. Zé António! Antevisão da chegada, no Volkswagen amarelo, dos tios e da prima que viviam no Alvito, em Lisboa, seguidos pelo Ford Bege da família Lapa, avós e tia-avó da sua prima. Os automóveis contornavam a casa e ela apressadamente corria para a janela, que ficava sobre a porta principal, e acenava, antecipando os abraços e beijos que se seguiam. Era Natal. A correria pela casa, que embora não muito grande, sempre tinha espaço e calor humano para mais um, pois ali não havia mais um. Quem chegava nunca era apenas mais um, mas sim o um. A árvore de Natal encantada, um pinheiro verdadeiro, que todos os anos a encantava. Deitada sob aquela árvore majestosa, as luzes piscavam. A aldeia em miniatura, abençoada, com o lago em que até conseguia ouvir o grasnar dos patos. A senhora a lavar a roupa no tanque, outra senhora que transportava o pote com água que tinha ido buscar ao poço, o pastor, as casinhas iluminadas, a manjedoura de madeira e cortiça com o menino Jesus. Tudo parecia vivo. Deitada sob aquela árvore, adivinhava que luzes iam piscar e onde estavam colocadas determinadas bolas de Natal. Na majestosidade daquela conífera de grande porte, tudo se encaixava na perfeição. Ela e o irmão tinham inventado uma brincadeira em que tiravam uma das bolas de Natal, mais pequenas, um fechava os olhos e o outro tirava a bola, ao acaso, para a árvore. Depois, o que estivera de olhos fechados ia procurar a bola na imensidão daquela natureza, daquela árvore. Com receio de que a árvore caísse e se magoassem,
a mãe não gostava da brincadeira. A menina também preferia a sua brincadeira do imaginar. Ali deitada, sob aquela majestosa árvore daquela aldeia, imaginava-se numa floresta próxima do local do nascimento de Jesus. Imaginava as histórias da vida na aldeia, conseguindo ver todas as figuras em movimento. Naquelas vésperas de Natal, sempre já acompanhada pela prima, avistavam, antes da montanha, o Toyota azul claro do tio Zé Maria, onde vinham os tios, primos e avós, seguido pelo automóvel da família Guerra Mendes, avós dos seus primos. Passado tanto tempo, hoje já não se recordava da marca do automóvel dos Guerra Mendes, ambos vindos de Évora. O coração galopava. O momento vivido anteriormente repetia-se. Corriam para a janela sobre a porta principal e acenavam. Chegaram os primos! Era anunciada a chegada dos tios e primos de Évora, acompanhados pelos avós paternos da menina e, por fim, a chegada dos outros avós paternos dos seus primos. A algazarra invadia a casa e juntavam-se alguns amigos da vizinhança que traziam mais iguarias. A criançada corria toda para o quarto da pequenota e para o quarto do seu irmão, apenas separados por uma parede e porta de vidro. Naquele dia, sempre aberta. Os adultos, entre a sala, a casa de jantar, o hall, a cozinha e a varanda. Muitas gargalhadas, muitas vivências. A criançada brincava às escondidas entre as risadas e conversas dos adultos. A avó trazia sempre, no seu mágico saco, um livro antigo e uma peça de louça antiga para oferecer à netinha. Fazia-a sonhar. A avó aproveitava um raro momento de quietude e pedia que a menina lhe lesse um livro. Normalmente, um livro da Anita. Adorava ouvi-la a ler. Os primos e amigos sentavam-se no chão, ao redor da avó e da netinha, e a Anita reinava. Depois havia alguém que pedia as tão desejadas anedotas contadas pela mãe. Em cada ano, um novo repertório, para a menina já ouvido. A forma como as contava e as gargalhadas rasgadas do público eram sempre diferentes e intensas. O divertimento, a alegria, a felicidade, a amizade, o amor. Era Natal. E, de repente, o momento. O Pai Natal já deixara os presentes na árvore de Natal. Ninguém se apercebera. Normalmente, quando a hora desejada das 12 badaladas se aproximava, a criançada ia contemplar o céu, na varanda, e havia sempre alguém que avistava uma estrela especial. Certamente, o Pai Natal a aproximar-se. Ali permaneciam. A alegria constante. Muitas crianças significava muitos presentes. A árvore sorria de satisfação e a menina via as luzes a piscarem de forma mais intensa. A magia aumentava. Os brinquedos, maravilhosos, miniaturas de mobília e madeira que encantavam a casa mágica. Livros de detetives em que, pelas pistas do texto, tinha de descobrir o culpado. Livros de aventuras, cães que ladravam e andavam, bonecas que falavam e andavam. Tantas histórias que vou poder escrever com vocês. Os pensamentos verbalizavam-se e ganhavam vida. Tantas histórias que contava aos amigos que com ela na rua brincavam. Histórias por vezes muito marcantes. A moradia sinistra, fechada, em que a ranhura para o correio, quando pelas crianças aberta na porta principal, permitia ver umas enormes escadas para o primeiro andar. Tantas histórias por ela contadas. Somente a sua voz e o silêncio imperavam. E, quando reunidos na casa de uma amiga que vivia ao lado da tal moradia sinistra, vislumbrou nas traseiras uma cadeira de balouço que chiava ao sabor do vento. O caldo foi entornado. A história por ela contada fez com que a mãe da amiga fosse pedir à sua mãe para que a pequenota não contasse histórias sobre aquela moradia, pois estavam a gastar muita eletricidade. As luzes, na casa da amiga, tinham de permanecer ligadas durante a noite. Caso contrário, ela não dormia. Pediu para que ela contasse mais uma história sobre a casa, impactante como as que contava, e que os amigos partilhavam com os pais, mas tinha de dar um rumo bom àquela sinistra casa. Assim fez. A menina tinha apenas 10 anos. Envolvidos meia dúzia de anos, a casa foi comprada e transformou-se efetivamente no que ela idealizara na história recontada com final feliz. Todos se lembravam daquela história e do final feliz. Era Natal. O tempo passou, mas o amor ficou. A menina cresceu, amadureceu.
Agradecia ter conseguido transmitir a magia e a alegria vividas ao seu descendente. No núcleo familiar, o amor ficou, a magia ainda viva. Era Natal. É Natal. O tempo passou, mas o amor ficou, o amor que Jesus nos ofereceu e ensinou. O Volkswagen amarelo partiu e com ele a restante frota. Os passageiros mudaram a rota, alguns já sem volta, mas a magia do amor continua a ser transmitida e vivida com todo o fervor. É Natal.